Querida irmã aqui presente, querida equipe litúrgica, amados irmãos e irmãs, nós sabemos o quanto é difícil seguir os passos do pastor. Sabemos de tudo aquilo que envolve a nossa vida, o nosso ser, o nosso coração, mas sabemos também que seguir a Jesus, o nosso Mestre, não é impossível. Só não caminha a luz do Cristo ressuscitado aquele que de fato não se abre a esta proposta encantadora, transformadora no nosso cotidiano. Já há alguns dias nós estávamos ouvindo na liturgia diária a seguinte afirmativa de nosso Senhor Jesus: o Cristo, o enviado. Eu sou o pão descido do céu. Eu sou o corpo. Eu sou o sangue. Nesse quarto domingo do tempo pascal, Jesus, Ele vai dizer uma nova afirmativa para nós: eu sou o bom pastor. Jesus, Ele vai contar esta parábola dizendo que as ovelhas que escutam a sua voz ganham a esperança, ganham a vida, esta vida que não é a vida terrena, mas a vida eterna. E mesmo assim, os seus seguidores, os seus discípulos, não compreendendo a pequena parábola, Jesus então diretamente vai dizer: eu sou a porta. Para entendermos esta expressão, esta afirmativa, precisamos recordar sobre um dos trabalhos essenciais lá no tempo de Jesus. O bom pastor, aqueles que exerciam a função de cuidar do rebanho, das ovelhas, diferentemente da nossa cultura, sobretudo aqui da nossa região, nós estamos sempre acostumados a ver um rebanho bovino, suíno e assim por diante. Para o tempo de Jesus, o pastor que ficava ali cuidando do rebanho, das suas ovelhas, ele tirava as suas 24 horas em favor das suas ovelhas, do seu rebanho. E há uma certa necessidade de compreendermos como era o redil, o local, o espaço aonde as ovelhas eram cuidadas, zeladas, criadas. O redil era construído de pedra, um local meio que circular ou quadrado, isto não importa para nós, mas a altura do redil não passava da altura do banco que você está sentado. Afinal de contas, nós sabemos muito bem que a ovelha não consegue saltar, primeiro pelo seu peso, e segundo, porque é da sua natureza não saltar, diferente do bode, do cabrito, que pula, que saltita, que consegue fugir. Uma outra característica para entendermos essa afirmativa, eu sou a porta, é que no redil não existia aquilo que hoje nos nossos rebanhos existem, o denominado, o chamado porteira. Todo mundo aqui conhece a porteira, não conhece? No tempo de Jesus, no rebanho das ovelhas, não existia a porteira. O pastor ficava ali, direto e reto. Ele até mesmo dormia na entrada, na porta principal,
do rebanho. Então Jesus, ele vai utilizar da figura do bom pastor para dizer o seguinte: eu desejo zelar pela sua vida, eu desejo cuidar de vocês, eu desejo derramar o óleo sobre a sua fronte. As ovelhas que se machucavam, era necessário, antes de tudo, passar pelo processo da cura, o óleo que curava as feridas. Jesus então vai dizer: eu sou a porta, ou seja, sou eu que zelo pelo rebanho, sou eu que amo e que entreguei a minha vida por todos, sem exceção. Meus irmãos e minhas irmãs, cá estamos nós, nesta assembleia, nesta comunidade orante, para sermos orientados pela palavra do Cristo ressuscitado. Todos nós, sem exceção, independentemente daquilo que nós vivemos, independentemente de como anda o nosso coração, independentemente de como está a nossa caminhada cristã, eu e você somos ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, Padre Paulo, como ser de fato ovelha do rebanho do Senhor? Duas lições para o nosso cotidiano. Se nós, que vivemos na comunidade dos eleitos de Deus, nós que somos batizados na comunidade, pertencentes ao rebanho do Senhor, para sermos ovelhas, nós precisamos estar abertos à escuta da palavra do Senhor. Se nós não buscarmos diariamente a palavra de Jesus no nosso dia, nós vamos viver de tudo. Se nós não estivermos aptos para prestarmos atenção naquilo que a igreja nos ensina e nos orienta, nós não conseguiremos ser ovelhas do Senhor. Muitas vezes correremos o risco de sermos as ovelhas negras, as ovelhas difíceis, as ovelhas que cansam os irmãos e irmãs na fé. Escutar a palavra do Cristo. Segunda lição: obediência. Se nós desejamos seguir a Cristo, o bom pastor, precisaremos saber viver da obediência. E o que é viver da obediência? Escutar aquilo que a igreja ensina, que nosso Senhor, por inspiração do Espírito Santo de Deus, nos esclarece, e seguir confiantemente os passos da luz do Cristo ressuscitado. Escutar e obedecer. Terceira lição: sabermos nos comportar como rebanho do Senhor. Quantos irmãos nossos talvez poderiam estar aqui e não estão? Quantos irmãos nossos estão vivendo neste exato momento os sofrimentos, os vícios, as lamentações deste mundo afora, e que poderiam estar no nosso convívio? E sabe por que eles não estão? Porque muitos deles esperam um testemunho vivo da nossa fé. E quando olham para nós lá fora, preste atenção, quando eles encontram conosco lá no nosso dia a dia, eles não conseguem enxergar o Cristo ressuscitado pelos nossos comportamentos, pelas nossas palavras, pelo nosso testemunho ético e moral cristão. Muitos precisam ser arrebanhados, e muitos poderão ser arrebanhados pelo testemunho da nossa comunidade cristã. Independentemente daquilo que está acontecendo do nosso processo de conversão
o convite do apóstolo Pedro na leitura de hoje, a necessidade de convertermos para Jesus, recordarmos que Deus ressuscitou o seu Filho por amor a nós, e Ele continua caminhando conosco. Conversão é necessária. Se nós estamos desgarrados do rebanho do Senhor, precisamos escutar, obedecer, estar atentos aos sinais de Deus. Os jovens que aqui se encontram, que bom, graças a Deus, vocês estão perseverando naquilo que Deus confiou a vocês. Mas isto não pode ser para nós apenas um momento. A própria palavra momento já nos sugere coisa passageira. O nosso encontro com Jesus, todos nós, precisa ser um encontro permanente, não uma coisa vazia, sentimentalista, que faz o outro perceber a manifestação de Deus só naquele momento. Não. Aquilo que aqui nós viemos ouvir, nos alimentar pela escuta e pela obediência, precisa ser trabalhado lá fora, porque aqui é muito conveniente a todos nós estarmos aqui. É muito fácil. Agora lá fora o mundo nos espera. Então, como ovelhas de Jesus, saibamos viver de fato a nossa fé, o nosso comprometimento, querendo nos converter cada vez mais. E é claro que cada um aqui tem o seu momento para com Deus. Então não percamos a oportunidade de sermos transformados e trabalhar em nós a ação do Espírito Santo de Deus. Logo mais, a liturgia da Santa Mãe Igreja nos fará recordar que de fato Deus, uno e trino, estará sempre caminhando conosco. Ele está sempre caminhando conosco. Então seja ovelha, não uma ovelha negra. Seja de fato uma ovelha que escuta, que obedece e que dá testemunho da verdade plena. Coloque a mão no seu coração e reze com o Padre. Senhor Jesus, nesta Santa Missa, me comprometo a fazer parte do vosso rebanho. Me comprometo a mudar as atitudes, as minhas palavras negativas, o meu testemunho incoerente, pois eu desejo seguir a vossa luz. Desejo seguir os seus passos. Dai-me a força de uma verdadeira fé. Assim seja. Amém.